Corpo de professor assassinado em Lusiânia demora quase 19 horas para ser transferido ao IML de Formosa. O trabalhador morreu após reagir a um assalto e o acusado ainda está foragido. Exames de raio-x no hospital de base devem ser retomados a qualquer momento. E no Agarrã, pacientes enfrentam problemas para fazer tomografia. O equipamento está quebrado há 15 dias. A gasolina continua cara. A Justiça derrubou a liminar que suspendia o aumento de impostos sobre os combustíveis. Veja também, pelo menos 32 mil pessoas ainda não atualizaram o cadastro da CODAB. Inscrito que perder o prazo pode ser excluído da lista. Notícias da quarta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A gente começa essa edição com mais uma daquelas histórias em que, infelizmente, a violência venceu. Um professor foi assassinado com um tiro no peito durante um assalto em Lusiânia. Além da grande perda, a família teve que enfrentar ainda outro problema. O corpo de Fábio Gonçalves foi levado para o IML de Formosa e, por conta de toda a burocracia, ele só pôde ser enterrado mais de 30 horas depois do crime. O sorriso de Fábio Gonçalves da Costa, de 31 anos, só poderá ser visto agora por fotos. A família não segura a emoção ao lembrar do professor que foi assassinado dentro do próprio comércio. Para Davi, Fábio era mais que um irmão. Era um verdadeiro pai para todos. Sempre cuidou de mim, sem ele não tem nem explicação, pô. Até agora eu tô sem acreditar, entende? A irmã diz que as boas lembranças ficarão para sempre. Ele era o cara engraçado. Aí agora vai ficar difícil sem ele aqui. Muito sem graça, sabe? O Fábio estava dentro da lan house sozinho, quando por volta das 8 horas da noite, o criminoso chegou, parou a moto dele aqui, em frente à loja, entrou e anunciou o assalto. O Fábio tentou reagir e começou a brigar com o homem, mas acabou atingido com um tiro no peito. O assassino não conseguiu fazer a moto funcionar e fugiu a pé por essa rua aqui. O ladrão levou um celular, a carteira do rapaz e o dinheiro que estava no caixa, R$80. Pouco tempo antes de morrer, Fábio entrou em contato com a namorada, que ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Já começou a vir aquele baque, né? Eu comecei a tremer, minha mãe passou muito mal, porque tinha ele como um filho. E assim, não foi nem revolta, foi desespero. Além da perda, a família precisou enfrentar outra situação complicada. O corpo de Fábio foi retirado do local 1 hora depois do crime, mas foi levado para o IML de Formosa, cidade que fica a 135 quilômetros de distância de onde o assassinato foi cometido. O corpo do rapaz só chegou ao IML às 3h30 da tarde de sábado. O corpo foi levado para Formosa porque o IML de Lusiânia está fechado desde que a reportagem da Band denunciou em primeira mão a situação precária em que estava o local. Era possível ver as câmeras frias, macas funerárias e até caixões espalhados pelo pátio. A família ainda teve de pagar uma taxa de R$144 para que o corpo fosse liberado pelo IML de Formosa. Cobraram e falaram que tinha um decreto lá, a funerária de Formosa falou, inclusive deu uma nota pra gente falando que tinha um decreto. Cobraram R$140 para tirar o corpo em torno de 4 metros e botar dentro do carro. Nossa equipe entrou em contato com a funerária que emitiu o comprovante de pagamento para saber o porquê da cobrança. A funerária de Formosa tem uma concessão municipal, né? Onde é cobrado um valor de liberação, e igual normalmente é cobrado em Brasília, é cobrado também em Goiânia, né? A Polícia Civil da cidade goiana de Lusiânia acompanha o caso e acredita que o suspeito será preso em breve. As investigações estão adiantadas. A gente acredita que em breve o caso será concluído e o autor preso. O que resta à família agora é lutar para que a justiça seja feita. Revolta saber que nós estamos aqui com medo e ele está solto na rua, entendeu? Isso revolta. Eu espero que ele seja preso porque tu é doido. Isso ele pode fazer não só com meu irmão, só com um monte de familiares, entendeu? A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que repassou a demanda à Polícia Técnico-Científica.
Até o fechamento dessa edição, a resposta foi que representantes do IML de Lusiânia e da polícia estão reunidos desde o começo da tarde com o Ministério Público. A Superintendência da Polícia Civil de Goiás disse ainda que a resposta para todos os problemas que você viu nessa reportagem será enviada possivelmente na quinta-feira. E nós aqui da Band vamos continuar acompanhando esse caso. Quem precisa de atendimento na rede pública de saúde enfrenta uma verdadeira maratona pela vida. Além da falta de médicos e remédios, os pacientes não têm acesso a exames simples, como raio-x. No hospital de base, as radiografias continuam suspensas por causa de uma pane no sistema. Já no Agarran, o problema é a falta de tomógrafo. O aparelho está quebrado há 2 semanas. O equipamento que apresentou defeito tem pelo menos 3 anos de uso. Fazia mais de 1.600 exames por mês, além das emergências. O aparelho é o único dentro do Hospital Regional da Asa Norte que faz tomografia. Cláudia conseguiu fazer o exame, mas não foi no Agarran. Nós fizemos no Senado. Nós fomos encaminhados para o Senado. Graças a Deus fizeram essa parceria, entendeu? Para ter esse efeito. Senão eu não saberia do meu problema. Por enquanto, a ordem é encaminhar os pacientes para uma das 9 unidades de saúde que tem o aparelho. A Secretaria de Saúde informou ainda que trabalha na finalização do contrato de manutenção do equipamento, mas não deu uma previsão de quando o serviço será normalizado. O sentimento de frustração toma conta de quem se sente de mãos atadas diante da situação. O tomógrafo é utilizado para vários exames, para diagnóstico de AVC, para diagnóstico de tumores, para diagnóstico de fraturas. Então ele tem uma utilização muito extensa a nível de realização de exames. E isso deixa a gente com a sensação de enfraquecimento, de frustração, de tristeza profunda. Para completar, outro hospital que é referência em trauma também passa por problemas. Os exames de raio-x no hospital de base continuam suspensos. Os aparelhos pararam de funcionar por causa de uma pane gerada por um vírus no sistema. Cerca de 10.000 radiografias estão sendo canceladas por dia. A Secretaria de Planejamento e Gestão informou que o sistema GDF-NET já foi restabelecido. A previsão da Secretaria de Saúde é que os exames sejam retomados ainda hoje. Sobre o tomógrafo do Agarran, o GDF disse que os pacientes estão sendo encaminhados a outras unidades de saúde e destacou que a rede possui 11 equipamentos, sendo que 10 estão funcionando normalmente. A Caixa Econômica Federal começa a pagar a partir de amanhã o abono salarial do ano base 2016. O calendário vai ter início com os trabalhadores nascidos em julho. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem mais informações para a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse já é o pagamento do calendário de 2017/2018, mas o ano base é de 2016. E como você bem disse, o pagamento começa a ser feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, começando com os nascidos em julho. De acordo com a Caixa, os valores do benefício variam de R$ 79 a R$ 937. Vai depender do tempo de trabalho durante o ano de 2016. E tem direito a esse abono os trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, o PIS, há pelo menos 5 anos, que trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2016 e recebeu até 2 salários mínimos. Olha, os trabalhadores já podem consultar se tem direito ao benefício e quanto vão ganhar no aplicativo da Caixa Trabalhador ou no site da Caixa, que aparece aí na tela, né, caixa.gov.br/PIS, e os recursos ficarão disponíveis até o dia 29 de junho de 2018, ano que vem. E para quem ainda não sacou o abono salarial referente ao ano base, né, o calendário de 2015, também vai ter uma nova oportunidade, né? O prazo venceu, mas vai ser reaberto a partir de amanhã, dia 27 de julho, e vai até o dia 28 de dezembro deste ano. Carol? Tá bom, Ju, obrigada, viu? O governo federal deve oficializar nos próximos dias o programa de demissão voluntária e espera a adesão de pelo menos 5.000 servidores federais. Aqui no DF, programas semelhantes já foram propostos em empresas públicas, que também esperam economizar milhões ao mês com a folha de pagamento. Mas na capital do país, também conhecida como a capital do funcionalismo, os servidores não receberam muito bem a iniciativa.
Entre os servidores públicos, o programa de demissão voluntária, que deve ser oficializado pelo governo federal nos próximos dias, ainda é visto com desconfiança. Muitos já decidiram que não vão aderir. Não, o servidor público tem que pagar conta daqueles que carregaram o dinheiro da nação, não. Existem outras maneiras do governo cortar gastos e não é bolando um PDV que não vale a pena nem para o servidor que é novo, talvez não vale a pena nem para quem já tem muito tempo de trabalho. Mas para o governo, essa foi uma das saídas encontradas para reduzir as despesas. De acordo com os cálculos, o PDV deve gerar uma economia de até R$1 bilhão por ano com a folha de pagamento. Nesse primeiro momento, o governo espera conseguir a adesão de 5 mil funcionários. Essa não é a primeira vez que o programa é proposto. Dentro de empresas públicas, como é o caso da TerraCap, a iniciativa, que recebeu o nome de Programa de Demissão Incentivada, foi proposta em 2016. O presidente da empresa disse que, na ocasião, 199 funcionários aderiram ao programa, o que deve gerar uma economia de R$52 milhões por ano na folha de pagamento. Os servidores mais antigos, eles têm em seus vencimentos uma série de rubricas que foram a fruto de conquistas ou de ações judiciais ao longo de toda a sua vida laboral dentro da companhia. Isso onera significativamente a empresa, mas nós reduzimos dessa forma o custo per capita, o custo de cada servidor para a TerraCap. O secretário-geral da Associação Contas Abertas acredita que o programa já deveria ter sido implementado pelo governo antes de decidir aumentar impostos. Gil Castelo Branco afirma ainda que o governo também deveria cortar gastos com mordomias. Eu acho que há muito o que cortar, né? Nós temos 151 empresas estatais, temos cerca de 20 mil cargos de direção e assessoramento superior, nós temos ainda quase 100 mil funções comissionadas e gratificações. O Congresso Nacional custa 28 milhões por dia, um deputado tem 25 assessores, um senador chega a ter 80 assessores, o judiciário paga auxílio moradia para juízes e promotores que inclusive têm imóveis na cidade, enfim, há muito o que cortar antes do governo aumentar os impostos. No programa de demissão voluntária, que ainda está sendo negociado, o servidor que aceitar a exoneração recebe o equivalente a um salário mais 1/4 por cada ano de trabalho. Uma segunda opção para o servidor seria manter o emprego, mas trabalhar menos e ganhar menos. A jornada passaria de 8 para 6 ou 4 horas por dia. Quem aderir a essa modalidade vai receber um adicional equivalente a meia hora diária de trabalho. E olha, sobre o plano de demissão voluntária aí do governo federal, a informação é que o presidente Michel Temer acabou de assinar a medida provisória que autoriza esse plano que está sendo chamado de PDV. A mesa diretora da Câmara Legislativa promulgou uma emenda à lei orgânica que determina que os diretores da Polícia Civil e do Detran sejam indicados por servidores das unidades por meio de uma lista tríplice. A emenda, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial do DF, passa a valer imediatamente. Depois da indicação, caberá ao governador Hollenberg escolher um dos 3 nomes da lista. A nomeação era feita diretamente pelo chefe do executivo local, sem nenhuma indicação dos servidores. Em nota, o Sindicato dos Policiais Civis do DF disse que a medida torna o processo mais democrático, mas ainda não garante independência em investigações de crimes contra a administração pública. Já o Sindicato dos Servidores do Detran afirmou que aprova a decisão, mas espera que haja regulamentação, já que a emenda não traz nenhuma informação de como será feita essa escolha ou de quanto tempo seria o mandato do diretor. Em nota, o GDF informou que vai recorrer à Justiça, questionando a legalidade da emenda por se tratar de uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Falta pouco mais de um mês para o início das fiscalizações do Detran e cerca de 60% dos motoristas ainda não pagaram o licenciamento. Só este ano, pelo menos 9.500 carros já foram apreendidos. O pátio está cheio de carros, motos e caminhonetes apreendidos. Alguns chegaram recentemente, outros estão aqui há meses. O que eles têm em comum? Não estão em dia com as taxas obrigatórias para a circulação. Nós temos aproximadamente 1.600.000 veículos cadastrados na base do Distrito Federal. Em torno de 1 milhão de veículos não estão licenciados
E isso é preocupante, uma vez que a partir do dia 1º de setembro será exigido o documento já, o CRLV de 2017. E a situação não anda boa para os inadimplentes. Só neste ano, mais de 9.500 veículos foram apreendidos pelo Detran. Mesmo assim, tem gente que parece não ter medo da fiscalização e ainda não fez todos os pagamentos. A gente acomoda, né? Deixa para pagar até o último mês, né? Vai deixando sempre para a última hora, né? Marcos Paulo entrou para as estatísticas, mas por outro motivo. A pessoa que comprou o carro dele não pagou as taxas devidas. E aí a dor de cabeça é grande. As punições previstas pelo Código Brasileiro de Trânsito podem vir no nome dele. Fico muito receoso porque é uma situação complicada, né? Você não tem como se assegurar de que não vai receber a multa e nem que a pessoa vai perder o carro, que acaba você vai ter que resolver o problema da pessoa. E é bom que os motoristas corram para ficar em dia com os pagamentos. As fiscalizações começam no dia 1º de setembro e as multas são salgadas. Primeiramente, ele deve entrar no site do Detran com a placa e o Renavan do veículo e lá ele vai acessar os débitos, todas as taxas, seguro obrigatório e as multas do período anterior. É importante também ressaltar que há a taxa do IPVA, que nesse caso ele tem que buscar pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal através do site, imprime tudo, pagando em 24 horas, 48 horas, o veículo já está licenciado, ele já pode pegar o documento CRLV 2017 diretamente nos pontos ou aguardar em casa. A segunda via do licenciamento deve ser retirada nos postos do Detran ou do Na Hora. Outras informações no telefone 154, opção 9 e também no site www.detran.df.gov.br. O Tribunal Regional Federal aceitou o recurso da Advocacia Geral da União e derrubou a liminar que suspendeu o aumento dos combustíveis. O governo argumentou que, sem o imposto, o prejuízo aos cofres públicos poderia chegar a 78 milhões de reais por dia, colocando em risco até programas sociais. A Juliana Cury volta ao vivo com outras informações para a gente. Oi, Juliana, e aí? O preço nem chegou a cair, né? Durou pouco essa medida aí. Carol, o preço não chegou a cair, nada mudou nas bombas para os consumidores. O aumento foi rápido, né? Mas a redução não foi nem sentida. Nossa equipe de reportagem, inclusive, percorreu alguns postos de combustíveis essa manhã e estava tudo na mesma, né? O aumento foi de cerca de 40 centavos pelo litro de gasolina. O Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis chegou a afirmar que o preço seria reduzido ainda nessa quarta-feira. Mas agora, com a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o aumento continua valendo, segue mantido. E como você disse, Carol, no recurso da Advocacia Geral da União, o governo argumentou que iria deixar de arrecadar por dia mais de 70 milhões de reais sem esse reajuste do imposto. A ideia do governo é arrecadar cerca de 10 bilhões de reais até o fim do ano. O governo sustentou nesse recurso que o decreto que aumentou os tributos, né, o PIS e COFINS, não foi inconstitucional. E foi justamente esse o argumento que aquele juiz aqui de Brasília usou para derrubar esse decreto, né, que durou pouco essa decisão. O juiz afirmou que esse reajuste não deveria ter sido feito por meio de decreto, e sim por meio de um projeto de lei devidamente aprovado no Congresso Nacional e que deveria esperar 90 dias para chegar até o consumidor final. No recurso, a AGU afirmou ainda que vários programas do governo, como Bolsa Família, poderiam sofrer cortes, inclusive cortes na área de saúde. O governo prometeu aumentar outros impostos caso essa liminar fosse mantida, mas não foi isso que aconteceu. A gasolina continua bem mais cara para os consumidores. Carol. Pois é, deveria cortar aí, né, propina, cortar regalias, e aí acho que conseguiria, em vez da gente ter que pagar a conta como sempre, né? Obrigada, Juliana. Boa noite. Termina na próxima segunda-feira o prazo para aplicação para atualização cadastral do programa Habita Brasília. Cerca de 32 mil pessoas ainda não atualizaram os dados. Mesmo quem não fez as alterações no cadastro, também tem que confirmar as informações para não ser excluído da lista. A atualização pode ser feita pelo aplicativo da Podab ou nas 10 agências da companhia entre 7h30 da manhã e 4 da tarde. Outras informações no telefone 156. Veja a seguir, Detran registra mais de 30 mil infrações por uso do celular ao volante apenas este ano. Depois do intervalo, até já.